Uma boa noite, Deus abençoe a sua quinta-feira, essa noite de quinta-feira, na campanha do Enxugar das Lágrimas. Eu já estou aqui com papel, caneta, né? Esse aqui é um guardanapo de papel e você deve preparar aí o seu lenço, pode ser um guardanapo de papel, e o seu odre. Salmo 56, a Bíblia diz: Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas, aquilo que lhe faz chorar, aquilo que lhe faz sofrer. Eu quero que você escreva num papel e separe um recipiente, que vai representar o seu odre, para que você possa orar junto comigo em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Larry Salles, uma boa noite. Deus abençoe, seja bem-vindo aqui a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, aperte no botão inscrever-se, no sininho e na palavra todas, para que você receba todas as orações em nome do Senhor Jesus. E nessa campanha que nós estamos fazendo de oração, o enxugar das lágrimas, Deus ele vem falando e mostrando que as suas lágrimas e o seu choro, o seu sofrimento não é indiferente para Deus. Quando a Bíblia diz que Deus coloca no seu odre, Deus ele põe num recipiente. O odre era um recipiente onde era colocado a uva esmagada para um processo, uma transformação da uva em vinho. A uva ficava um tempo ali naquele odre e havia um processo onde havia uma transformação de uma uva machucada em vinho, onde havia pressão. Nós falamos isso do processo da transformação, de dor em testemunho na segunda, a pressão da fermentação dentro do odre. Falamos na terça sobre as pressões que vêm sobre nós, mas que são partes da transformação. Falamos inclusive sobre o que Deus ele precisa fazer para que sejamos transformados e não venhamos perder o vinho. Para não se perder do odre, ele precisa, não pode ter brechas. Então nós temos que fechar as brechas, porque pequenas brechas fazem com que nós venhamos dar acesso e também dar legalidade ao inimigo e perder aquilo que conquistamos. E hoje Deus vai falar forte no seu coração, Deus vai falar forte aí dentro de você sobre algo muito forte, mas muito forte mesmo, sobre o momento em que o odre é fechado durante o processo. O odre é fechado durante o processo e você precisa entender que se você está passando um momento em que você sente que tudo está fechado na sua vida, existem momentos, existem processos de Deus que nós sentimos que tudo se fechou, que tudo está ruim, que parece que estamos sozinhos em nossas lutas, em nossos problemas. E eu quero que você escreva aqui nos comentários se você sente: pastor, sinto um momento da minha vida que parece que eu estou só, que parece que não tem ninguém, que parece que eu não vou suportar. Mas eu quero dizer para você, isso é parte de um processo, e esse processo, Deus vai enxugar as suas lágrimas, Deus vai transformar a sua dor em testemunho em nome de Jesus. Inclusive, eu quero escrever nomes aqui de pessoas que querem colocar os seus pedidos de oração. Quais são os motivos das suas lágrimas, do seu choro, da sua dor? Escreve aqui, porque eu vou começar a anotar aqui, vou começar a escrever aqui, e todas as lágrimas sejam colocadas nesse odre onde eu vou fazer a oração, em nome do Senhor Jesus. Então escreva seu pedido de oração. Quem está chegando, se inscreva no canal, quem não é inscrito, que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse louvor enquanto nós anotamos aqui o seu pedido de oração. Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando Escrevendo seu nome aqui. e mandou te dizer
que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Segure aí o seu lenço nas suas mãos, que nós vamos entrar na presença de Deus aqui nessa live. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em uma campanha no enxugar das lágrimas, e nós cremos que o Senhor quer enxugar o motivo do choro, da dor, as lágrimas que caem dos olhos dessa pessoa. Há pessoas aqui separadas da pessoa amada. Eu fui escrevendo nomes aqui, e o Senhor sabe quais são os pedidos colocados aqui nos comentários. Eu apresento cada nome, cada pedido e cada lenço, meu Deus. Enxuga, Senhor, dos olhos as lágrimas dessa criatura que não aguenta mais perder, chorar, se prejudicar, sempre se decepcionar, sempre passar a mesma coisa, mesma vida, mesma dor, mesma perda, mesma decepção. Essa pessoa já não suporta mais, meu Deus. Mas o Senhor não é um Deus que dá lenço para chorar. O Senhor dá solução. O Senhor, meu Deus, dá libertação. Então quebra, meu Deus, toda maldição que foi lançada no relacionamento, todo demônio que se levanta na família, todo espírito de doença, toda trava financeira, amorosa, sentimental e espiritual. Senhor, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas dessa pessoa. Fala para Deus, meu Deus,
Eu estou nessa campanha do enxugar das lágrimas, porque eu creio que o Senhor vai transformar a minha dor em um grande testemunho. Fala, Senhor, fala comigo nessa noite, pois eu apresento a minha fé nesta campanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Então, já declare aqui, Deus vai transformar a minha dor em um grande testemunho, em nome de Jesus. Escreva agora aqui e já coloque aí no seu odre aí, no seu recipiente, o seu pedido. Escreva aí quais são as suas dores, quais são os seus problemas que você está enfrentando, e deixa eu falar para você algo aqui da parte de Deus, para você entender com muita clareza que Deus vai falar com você aqui hoje. Por que nós estamos, já expliquei, né, sobre o odre, o lugar onde é colocado ali a uva e acontece uma transformação de uma uva no vinho. Mas dentro dessas transformações, isso é profético, é revelação, tem lições de Deus. E você precisa estar conectado em Deus o tempo todo. Você tem que fazer da sua casa, do seu local onde você mora, a casa de Deus. Não importa se a casa não é sua, se é alugada. Faça de onde você mora a casa de Deus. Você tem que ter na sua casa altar. Aqui, ó, esse aqui é o meu altar. O altar de atos proféticos. Escreva aqui, eu vou levantar um altar de atos proféticos. Eu sempre explico por que levantar altar de atos proféticos. Porque é preciso ter. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Elias passava por uma cidade, uma mulher que era serva de Deus reconheceu ele como profeta, construiu um quarto em cima da sua casa, colocou uma cama, colocou uma mesa, e naquela mesa ela colocou um candeeiro, um local separado para que o profeta pudesse falar com Deus. Dentro da casa dela, ela construiu um altar para Deus, para que o profeta não morasse ali, mas para que o profeta pudesse, quando passasse, estar ali, profetizando. E quando o profeta não estava, naturalmente, aquela mulher estava ali cuidando daquele lugar santo. E vai dizer a Bíblia que em um determinado dia, aquela mulher que não podia ter filho recebeu um milagre e teve um filho. Porque havia um altar de atos proféticos na casa dela. Aquela mulher, depois de muitos anos, o seu filho já crescido, ele passa mal, com uma dor de cabeça muito forte e morre. Aquela mulher coloca aquele menino, ela era uma serva de Deus há muitos anos, olha o tempo que passou, desde quando ela não tinha filho, até o tempo em que ela engravidou, até o tempo em que o menino cresceu, e o menino ficou pré-adolescente, trabalhando, e ele estava ali, sentiu uma dor de cabeça e morreu. A mãe pegou o menino e colocou aonde? Naquele quarto dos atos proféticos, ali naquele altar, onde ficava aquele profeta. Então, é preciso ter um altar de atos proféticos na sua casa, porque quando ela põe aquele menino morto naquela cama, aquele profeta volta e naquele mesmo lugar onde havia um altar para servir a Deus, o seu filho que estava morto ressuscitou. Deus quer levantar na sua casa um lugar de milagres. Escreva aqui, minha casa tem que ter altar de atos proféticos. E o que é isso? É nesse altar que você apresenta propósitos de oração, jejuns, que você põe louvores. Tem que ter um cantinho, um lugar para Deus, para você ir para o joelho, para você falar com Deus. Para você fazer voto, apresentar oferta, dízimo. Isso aí você não faz só dentro do templo físico, não. Começa na sua casa. E eu estou ensinando para você o que nenhum pastor ensinou para você até hoje. Você nunca ouviu isso de ninguém. Você nunca ouviu isso de nenhum pastor. E Deus está mandando levantar um altar de atos proféticos na sua casa. Porque o seu lar é a casa de Deus. A igreja começa na sua casa. Então, sirva a Deus na sua casa. Escreva aqui nos comentários, eu levanto diante de Deus um altar de atos proféticos. E essa semana, qual é o nosso ato profético? Orar para Deus enxugar dos olhos todas as lágrimas. Amém? Então, deixa eu falar algo para você aqui. Chega um momento, então, depois que aquele odre, ele é aberto, é colocado a uva, é amassado, aquela uva começa a fermentar, fazer uma pressão no odre. Então, é olhado para ver se não tem nenhuma brecha, e o odre estando
prontamente fechado, se tiver brecha é preciso fechar bem o odre, para que o processo aconteça. Então, o odre é fechado. Porque existe um momento em que não existe participação de mais ninguém. É preciso fechar, é preciso deixar aquele processo ser feito no tempo que tem que ser feito. Eu quero falar para você uma coisa. Há momentos e fases da sua vida que você parece que Deus fechou tudo e parece que você ficou só. Quem aqui sente fases da sua vida que parece que Deus fechou tudo, que você ficou só? Eu vou dizer que momentos são esses. Momentos em que pessoas vão embora da sua vida. Momentos em que amizades mudam com você, se afastam. Elas simplesmente mudam. Momentos em que o telefone para de tocar. Momentos em que você sente rejeição, afastamento até da própria família. Momentos em que o ambiente muda e você começa a sentir um silêncio absurdo na sua vida. Um isolamento, um aperto no seu peito. Quem está passando por isso aqui? Quem parece que você sente assim? Parece que Deus fechou tudo na minha vida. Parece que Deus... Por que eu estou passando por isso? Você vai entender, tá? Você vai entender. Deus mandou te dizer uma coisa, tá? Que nem todo momento em que você está isolada, isolado, nem todo momento que você está só, nem todo momento que você está vivendo ali, só você e Deus, é abandono, não. Tem momento que o próprio Deus te separa. Tem momento que você fica só porque Deus quis assim, Deus permitiu assim. Para quê, pastor? Para você entrar num processo de transformação, porque uva do lado de fora do odre, no meio das outras, não é transformada. Uva presinha no pé, na segurança, no meio das outras, não é transformada. Mas uva pisada, amassada, isolada dentro do odre, uva que sangra, que derrama de si e fica só, essa vive um tempo de transformação. Então você precisa entender, o vinho, ele não ficava exposto para ser transformado, o odre é fechado. Porque existem processos que não suportam a exposição. Existem coisas que Deus não vai fazer você mais claro. Vou aumentar aqui o nível espiritual e de clareza. Tem níveis da sua vida que não cabem pessoas da sua infância, não cabem parentes, não cabem antigos amigos, não cabem relacionamentos que foram um peso, que foram ruins. Tem fases de transformação que Deus quer te colocar, que Ele vai colocar você só primeiro. Ele vai colocar e Ele vai fechar o odre. E é por isso que você sente que tem gente que saiu da sua vida e tinha que sair. Nem você sabia, nem você entende, por causa da sua carência emocional ou por causa do seu apego, por causa do que você queria que fosse. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria me afastar dos meus irmãos, dos meus parentes. E às vezes você sente falta. Todo mundo sente, eu sinto, você sente. Mas tem coisas que o próprio Deus afasta, porque o que Deus está transformando, nem todo mundo pode acompanhar. Escreva aqui nos comentários, o que Deus está transformando, nem todo mundo pode acompanhar. E só gente madura entende isso. Tem gente que não entende. Ah, mas eu queria tanto. E é por isso que tem gente que passa a mesma decepção com a mesma pessoa 30 vezes, 40 vezes. Ah, a vida inteira ele não muda, sabe por quê? Porque Deus tira e você bota de volta na tua vida. Porque Deus mostra para você quem é e você mesmo assim não aprende. Tem transformações que Deus vai fazer. Nem todo mundo pode participar, acompanhar. Deus fecha o odre e Deus fecha você em várias
e vários momentos para selecionar as pessoas. Tem gente aqui sofrendo nessa live porque pessoas se afastaram. E pessoas que te fizeram mal. Pessoas que te feriram, te machucaram, te traíram, que não merecem a sua confiança. Tem gente aqui sofrendo nessa live por pessoas que se afastaram. E presta atenção, Deus, Ele permite e Ele manda que pessoas sejam afastadas da sua vida por alguns momentos. Deus não fala que você não tem que amar. Deus afastou Abraão dos parentes dele. Deus afastou José dos irmãos dele. Era propósito de Deus. Deus afastou Isaac da terra dele. Isaac foi para a terra dos filisteus, terra de gente inimiga, de gente estranha, porque muitas das vezes o estranho está com o coração mais aberto para ser usado como instrumento de Deus do que um parente, do que uma pessoa que te conhece. Então, entende uma coisa. Por que Deus ele faz isso? Ele permite. Pastor, então, esse abandono, essa minha solidão. Deus está no negócio, Deus está no negócio. Se a sua vida está na mão de Deus, Deus está nesse negócio. Porque tem gente que se afastou porque Deus fechou o odre e colocou você dentro de um tempo de transformação. E aí Deus fecha o odre. Porque tinha gente que atrapalharia o processo. Tem gente até hoje que está atrapalhada na vida porque tem gente errada participando da sua vida. Tem gente aqui que a sua vida está toda atrapalhada porque só tem gente errada, porque você tolera, porque você traz uma responsabilidade que não é sua, porque você quer resolver problemas que não são seus, porque você não fecha o odre, não fecha a tua intimidade, não fecha a porta da tua casa, não fecha a tua boca. Porque para Deus fazer processo de transformação, você tem que aprender a lidar com a solidão. Você tem que aprender que tem momento que você fica só. Isso é com todo mundo. Eu já sofri muito, Larry, de me sentir só, afastado, longe da minha família, fazendo a obra de Deus, são 22 anos, dos meus parentes, né? E por momento você sente falta, você sente uma falta de um, você sente, sabe, de outro, mas depois você entende que Deus tem a maneira, Ele separa, e é no processo da separação, fechando o odre, que Deus vai transformando a gente, que Deus vai amadurecendo a gente, porque Deus sabe que tem gente que pisaria no processo, atrapalharia o processo, tem gente que atrasa a sua cura. Por quê? Porque você está sempre machucado, a mesma pessoa te machuca, a mesma pessoa te maltrata, a mesma pessoa te rejeita, a mesma pessoa fala mal de você, você escuta. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim essa semana, que a irmã ficava xingando ela de tudo quanto é nome. Eu disse, bloqueie ela e não fale mais com ela. Ore por ela, porque você tem que perdoar, você tem que amar, mas sentar na mesma mesa, não. De gente que te faz mal, não. Não. Conversar sobre assuntos com gente que te fere, que te magoa, que te machuca, não. Porque tem gente que só atrasa a sua cura. Só atrasa, bagunça aquilo que Deus está tentando reconstruir dentro de você. Deus está ali tentando te reconstruir, e tem gente que, se tiver nesse processo, atrapalha, bagunça tudo. Pode ver que você está num sobe e desce emocional por causa de gente que você já tinha que ter cortado da sua vida, mas você não tem força para fazer isso. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou falar para você, mas antes de eu falar o que a Bíblia diz, se você sente que você viveu afastamentos sem você entender, escreve aqui assim, ó: Deus fechou o odre. Deus fechou o odre. Se você sente que viveu afastamentos sem você entender, escreve aqui, ó: Deus fechou o odre. Agora, entende uma coisa que Deus falou comigo na palavra. Lembra da história da Arca de Noé? Todo mundo presta atenção no dilúvio, mas Deus estava falando comigo
que Noé construiu a arca, Noé trabalhou 100 anos, obedeceu. Mas quando caiu o dilúvio, que precisava tocar aquele barco, Deus chegou no momento e disse para Noé assim: Noé, começou a chuva, coloca todo mundo para dentro da arca, coloca a sua família. E Noé obedeceu, trabalhou, construiu. Mas quando foi para fechar a porta, Deus olhou para Noé e falou assim: agora quem fecha a porta sou eu. A chave está comigo, Noé, a chave não está com você, desse barco. Você trabalha, você constrói, você obedece, faz o que eu mando. Mas quem entra na arca, quem manda, quem entra sou eu. Quando eu mandar sair, eu abro a porta. A Bíblia diz: Noé entrou com a sua família e os animais e Deus fechou a porta. Entende uma coisa? Isso aqui é uma revelação fortíssima, tá? Porque se dependesse de Noé, talvez ele abriria a porta, talvez ele não suportaria ver pessoas se afogando, ouvir pessoas gritando, pedindo ajuda. Talvez a emoção estragaria o propósito. Então Deus vai lá e fecha a porta. Porque existem portas que você não teria forças emocional para manter fechada. Tem gente que o próprio Deus tira da sua vida porque você não tem força emocional para manter essas pessoas fora da sua vida. E Deus sabe que você precisa manter certas pessoas fora da sua vida. Deus quer enxugar dos seus olhos toda lágrima. Mas como que Deus vai enxugar se sempre na tua vida tem gente que te faz chorar? E chega um momento, se você não entende que você tem que fechar a porta para certas amizades, ou certas pessoas, ou certos relacionamentos, entende uma coisa, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai fechar essa porta. O próprio Deus vai fechar. Então Noé talvez seria levado pela emoção, então o próprio Deus vai lá e fecha a porta. Tem portas que Deus fechou. Tem portas que foi Deus que fechou. Porque o seu coração bobo, seu coração bonzinho, abriria essa porta de novo. E Deus foi lá e fechou. Deus fechou. E talvez você continue querendo e você está fazendo força para abrir uma porta que foi Deus que fechou. Tem pessoas que foram embora e que você sofreu. Tem ciclos que terminaram e que você não entendeu. Tem silêncios, processos solitários que te machucaram muito. Mas eu posso te dizer, talvez seja Deus preservando o processo da transformação da dor em testemunho. Talvez seja Deus fechando o odre. Talvez seja Deus entendendo que você precisa de um tempo para você se refazer, se levantar, ser transformada, ser transformado. Talvez Deus está preservando você. Então, esse isolamento não é rejeição, é proteção divina. Aleluia. Deus fechou a porta para proteger Noé, porque se ele abre na emoção, entra gente que não tinha que entrar, entra água, o barco fica pesado, cheio de água, cheio de gente e atrapalha o propósito de Deus. Se abre o odre, a uva azeda, não acontece o processo. Se você abre espaço na sua vida, gente errada entra, gente errada atrapalha, gente errada fala coisas que te machucam e atrapalha o processo da sua cura, atrapalha muitas coisas na sua vida. Quem está entendendo aqui? Então agora pegue, por favor, o seu lenço, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chorou porque perdeu pessoas, só que Deus manda te dizer, algumas perdas impediram perdas maiores. Algumas perdas foram necessárias para que você não perdesse mais ainda. Porque tem gente que não pode acompanhar o processo que Deus está fazendo contigo. E esse processo é a transformação da dor em testemunho. Deus vai enxugar suas lágrimas.
Mas pessoas que não fazem parte desse processo, elas podem fazer parte até do propósito, mas elas não fazem do processo. Elas têm que estar fora no momento do processo. E o processo é você e Deus. É você e Deus. Você crê? Então segura, por favor, o seu lenço. Eu quero orar. Eu quero invocar a Deus por você agora. Eu quero clamar o céu agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai. O processo precisa de silêncio. Nem todo afastamento é perda. Nem tudo que essa pessoa chama de abandono, de rejeição, é verdade, porque o que essa pessoa chama de abandono, de rejeição, o Senhor chama de preservação, de proteção. Tem portas que o Senhor fechou por amor, porque quem Deus esconde, o inferno não toca. Deus está preservando algo precioso que Ele vai fazer na sua vida. Porque nem todo mundo pode acompanhar o que Deus está transformando. O odre fica fechado durante o processo, porque assim tem que ser. A arca foi fechada por Deus porque assim tinha que ser. Fala para Deus: Senhor, me ajuda a entender o processo da transformação dessa dor. Porque o Senhor está impedindo perdas que eu não enxergo. O Senhor está me dando livramentos que eu não vejo. Porque enquanto parece que eu estou num silêncio da solidão, dentro de mim o Senhor está fazendo uma transformação. Dentro da arca, Deus preservou Noé e a sua família. Enquanto do lado de fora havia destruição, do lado de dentro Deus guardava o propósito. Ei, Deus está guardando em você um propósito. Quem está fechando por dentro é Deus, e quem está fechado por Deus está sendo preservado por Deus. Senhor, eu te peço, faz essa pessoa se levantar, se renovar, se fortalecer, entender que esse processo de solidão não é abandono, é o Senhor preservando o que o Senhor já preparou. Pai, que no nome de Jesus, enxugue as lágrimas dessa pessoa que sente a solidão batendo forte. Essa pessoa que tem uma sensação de abandono, de solidão, de rejeição, de dependência emocional, de dores, de perdas, portas erradas, ciclos destrutivos. Senhor, fecha aquilo que tenta destruir o propósito. Fecha, meu Deus. Eu peço ao Senhor, fecha mesmo o que tenta destruir o propósito. Fecha, meu Pai, e preserva dentro desse processo aquilo que o Senhor está transformando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levante o seu lenço, levante a sua mão e fala assim: meu Deus, fecha aquilo que tenta destruir o propósito do Senhor na minha vida. Fala: preserva dentro desse processo aquilo que o Senhor está transformando, pois eu recebo transformação. O Senhor transforma a dor em testemunho. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu entrego na mão de Deus. Eu entrego na mão do Senhor a sua vida sentimental, a sua família. Aquilo que você chama de solidão, Deus chama de preservação do propósito. Você não está só. Você está sendo transformado numa pessoa mais forte e menos dependente de outras pessoas. Quanto mais só Deus permitir você ficar, é porque Ele quer que você seja menos dependente de pessoas e mais dependente da fé. Porque é a fé que vai te sustentar, vai te amadurecer, vai te mostrar coisas. E depois Deus vai colocar e trazer as pessoas certas, porque com a fé, as pessoas erradas não ficam perto de você. Os machucados já não são mais recorrentes.
Não são as mesmas pessoas te machucando nos mesmos problemas, porque você aprendeu que na solidão, nesses momentos, Deus te separa para que você viva uma transformação. Glória a Deus! Que bênção, gente! Olha, se você chegou no meio dessa live, não se inscreveu aqui nesse canal, aperta aqui no botão inscrever-se. Aperta no sininho na palavra todas. E hoje foi mais um dia dessa campanha, desse propósito do enxugar das lágrimas. E eu quero que você entenda, guarda no teu coração, essa palavra que Deus entregou hoje. Deus fecha aquilo que tenta destruir o propósito, Ele fecha. Ele fechou a Arca de Noé, Ele fecha o odre, e Ele também fecha acessos de pessoas que destruiriam, atrapalhariam e feririam você. Glória a Deus! Olha, eu quero encerrar essa noite dizendo que a oração não para agora. Escreve aqui, escreve agora aqui embaixo, quero que você escreva essa palavra. Quem está fechado por Deus está sendo preservado por Deus. Quem está fechado por Deus está sendo preservado por Deus. Escreve agora aqui embaixo, tá bom? Amanhã, 7 da manhã, eu estou de volta com cada um de vocês na oração da manhã. E à noite nós estaremos juntos em mais uma live poderosa, em nome do Senhor Jesus. Essa live que vai encerrar a semana do enxugar das lágrimas. Que Deus te abençoe, fique com Deus, fique na fé. Até amanhã, em nome de Jesus.